Oi pessoal, tudo bom? Resolvi gravar esse vídeo que talvez te pareça bem estranho, mas eu acho que é uma chance da gente olhar com exemplos para algumas coisas que a gente fala bastante em aula. Então o vídeo de hoje é sobre Meisner e BBB. Bom, BBB é um jogo, sim, mas é um jogo também de experiência humana, certo? De você viver ali aquela experiência que está sendo proposta. Aí olha que doido. Esse jogo, ele é feito para que, ao longo da experiência, conflitos sejam causados, ruídos na comunicação aconteçam. Já tem essa proposta, tá? O jogo, por si só. Até porque você está confinado com outras várias pessoas que você não conhece, que têm hábitos diferentes dos teus, e que, por princípio de relação, isso já vai gerar estranhamento, já vai gerar desconforto, e já vai fazer com que esses atravessamentos aconteçam. Nessa edição, especificamente, o que a gente está vendo mais ainda, não que nas outras já não tenha acontecido, mas nessa, claramente, além de outros fatores, tá? Vou focar em um aspecto aqui, por enquanto, que é o lance de quando eu falo na primeira aula, não proponham. Se permitam passar pela experiência, porque a experiência por si só já tem propostas que vão te trazer afetos, desafetos e vão te transformar ali no viver daquilo. Nessa edição, o que a gente viu? Pessoas que, logo no começo, já quiseram propor algumas coisas, para, ao invés de ser ratinho de laboratório, virarem cientistas dos outros ratinhos que estavam ali também. Eu não tô tendo nenhum critério de julgamento aqui, tá? Só pra deixar bem claro pra vocês, não tô falando que é bom ou ruim, tô mostrando, tentando mostrar pra vocês a partir de um exemplo como isso enrijece a experiência. Por quê? Porque uma vez que eu me coloco um pouco pra fora do viver ali e quero propor uma coisa, eu tô impondo eu tô impondo o meu ego, eu tô impondo aonde que eu quero que esse jogo, pra onde que eu quero que esse jogo vá. O que eu quero experimentar no outro. E aí eu me retiro e deixo ali a coisa acontecer. Só que eu não me retiro de verdade. Na verdade, o que você tá querendo? Você tá querendo controlar. Então você tá querendo ter na tua mão as rédeas dali. Só que a gente tá lidando com o descontrole da vida, né? Assim como na cena também. E isso começa a fazer com que, quando eu vou perdendo o controle, eu vou perdendo a mão também, da força, do como eu tô, ao invés de propor só e deixar viver, eu começo a impor as coisas. E aí eu vou perdendo a visão e a experiência dessa troca, dessa relação, de como isso de verdade está afetando as pessoas, né? E como isso vai reverberar na nossa relação. Então, existe uma tendência, toda vez que você propõe e começa a não querer aceitar o que está acontecendo, você começa a impor isso e te enrijece, te deixa duro para a experiência e começa a criar atritos e conflitos que vão fazendo você perder o controle da situação. E isso gera uma bola de neve 1000 vezes maior, porque você para de viver o presente e você vai vivendo uma situação ilusória dentro da tua cabeça. Outra coisa que tem a ver com a proposta é você ter aquele super objetivo, por isso que o Meisner não fala muito do super objetivo, ele usa outros termos. Por quê? Porque na nossa cabeça, ter um objetivo, ter um super objetivo ali, né, nem que você tenha se proposto, tipo, eu vou lá para fazer tal coisa, eu vou lá porque porque eu acho que eu posso favorecer o jogo dessa forma. Você se formatou, você se colocou uma obrigação, mesmo que não tenha sido consciente, inconscientemente você está falando para você que você tem que cumprir com alguma coisa. E aí o que isso faz também? Te enrijece, te deixa cego e surdo para a realidade do agora, te impede de ver as possibilidades que te apresentam, que são apresentadas para você, do tamanho real ali, daquela verdade do agora, da honestidade do que está acontecendo, para ficar num lugar enrijecido do tipo, o que eu tenho que cumprir aqui. E aí eu fico caçando qualquer momento para que eu possa cumprir o que eu me dispus a fazer. E mais uma vez, eu perco a escuta do outro, dos outros e das relações e até da realidade, do tamanho que está vindo qualquer situação. Porque eu me coloquei num lugar que eu acho que eu tenho que cumprir. Percebam que esses dois pontos, como eles fazem com que a gente perca a relação real, independente de verdades e pontos de vistas. A gente perde a presença, porque a gente fica num lugar idealizado, num lugar mental, num lugar racional. A gente fica na nossa cabeça. E isso leva ao nosso segundo ponto, que é, quando a gente está muito na nossa cabeça, a gente está muito numa projeção pessoal, no nosso ego. E é por isso que a repetição ela é usada para que a gente pare de ficar tão na nossa cabeça, pare de ficar tão ligado ao ego dessa persona que eu quero ser, que eu quero que as pessoas vejam, e eu consiga cada vez mais ir limpando essas névoas
que a minha realidade interna, mental, de experiências passadas, né, enfim, todas as outras coisas que não são verdades no agora, me seguem. Então cada vez que a gente repete e fica com o concreto do que está acontecendo e como isso está me afetando agora, eu vou aos poucos também limpando essas névoas que eu falo, né? A gente vai saindo desse lugar loucurinha que a mente cria. E isso vai ficando claro quando existe um enrijecimento, as pessoas elas ficam dentro das próprias narrativas sem a escuta do outro, sem permitir ver o outro no agora. Ah, porque lá 2 dias atrás a pessoa fez tal coisa comigo, então agora eu vou fazer tal coisa com ela. Você entende que você já não está no presente? Você está vivendo numa realidade que já não existe mais? Isso te deixa... eu tenho um pouco de receio de você falar a questão do surdo e do cego, quero dizer sempre, não só com as habilidades, né? Espero que vocês entendam isso. Te deixa sem escuta mesmo, para essa outra pessoa e para essa relação que está acontecendo ali agora. Ah, mas Ana, você está querendo dizer que eu esqueço tudo que aconteceu? Não. Isso é óbvio que vai te afetar. Só que se você formata essa experiência, essa pessoa, essa relação daquele jeito, você impede que novas relações sejam construídas dentro desse diálogo. Você impede que o diálogo aconteça, você impede que a comunicação aconteça, você impede que relações realmente aconteçam. O que isso tem a ver também com a cena, né? Quantas vezes a gente não faz isso com um personagem? Ah, mas é porque o personagem é aquela outra pessoa que fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí você não permite que o tamanho da realidade do agora aconteça sem os julgamentos e as formatações e este olhar blindado que você tem do outro. E isso é importante demais, porque senão a gente começa a criar os tais dos estereótipos dessas pessoas. E eu quero que essa relação fique firmada nisso. Porque senão a gente começa a afirmar coisas do tipo, essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim. Na verdade, essa pessoa tem atitudes boas, essa pessoa tem atitudes ruins, assim como eu. Isso se chama respeito, tolerância e tem a ver também com a frase do aceite tudo, não negue nada, no sentido de aceita que no agora essa pessoa talvez tenha te ferido, mas aceita também que talvez agora essa pessoa te fez rir. E tudo isso está construindo essa relação. Porque quando eu cimento a relação, eu impeço que novas coisas surjam dali. Então, para que viver a relação, né? É dar um ponto final e excluir. Só que você está dentro de uma casa. Às vezes você está dentro de um elenco. Às vezes você está dentro de uma novela. Às vezes você está dentro de uma narrativa que outra pessoa escreveu que não você. E quando você faz isso, você para de ver a possibilidade que está se apresentando e que você pode lidar com, e que isso pode gerar coisas desconhecidas e que podem te trazer novos caminhos e que podem te ampliar o repertório e que podem trazer novos universos. E aí, a gente vai para o outro ponto que eu quero ressaltar. Cada um de nós é um universo particular. E cada um de nós tem suas histórias que devem ser respeitadas e os seus eus que devem ser respeitados. Só que isso, apesar da gente também se colocar nessa formatação, não é uma coisa única, sólida e, engessada. Ela é plural, ela é multi, ela é variada e tem a ver com a sua educação, com a bolha que você viveu, com as suas experiências de vida, com as suas experiências que foram apresentadas, com como as pessoas se relacionam com você, com absolutamente tudo o que você experienciou. Só que se eu te julgo pela minha experiência, com certeza você vai ser diferente. Com certeza você vai sair da minha bolha. E tudo o que nos é desconhecido, infelizmente, a gente condicionou socialmente que o desconhecido, o diferente, quando eu não consigo digeri-lo, porque eu não tenho habilidades mesmo, eu não tenho ferramentas para saber lidar com aquela realidade, eu começo a ignorar, eu começo a bloquear, eu vou fazendo isso ser diminuído, emudecido, enfim, eu excluo. Porque é quase como se não pertence ao meu repertório, me causa desconforto, como eu não sei lidar com os meus desconfortos, eu quero que isso pare de existir para parar de me incomodar. E aí vira o outro, vira um inimigo, vira alguém, porque me causa desconforto, que pode me afetar e que pode me fazer mal. Porque a gente também não está acostumado a saber e aprender a lidar com as nossas emoções. E é por isso que o Meisner diz, nós somos atletas das emoções. E isso tem a ver, sim, com a gente entender como as coisas nos afetam, a gente ganhar consciência e poder lidar com as nossas emoções, não abafando, mutando e negando que elas existam,
mas sim fazendo que isso amplie o meu repertório humano de existência, de possibilidades de experiência, troca e relação, para que eu pare de julgar, gerar preconceito e formatar outros seres humanos, porque na verdade nós todos somos seres humanos com todas as suas complexidades e tudo que existe em você existe em mim de uma forma diferente. Mas se eu nego muito alguma coisa em mim, existe uma tendência gigante que quando isso aparece em você, eu tendo a negar você, porque eu não quero olhar isso em mim. Imagina você vindo trazer isso aqui, que eu detesto. Então, se eu tô vendo em você, eu já coloco isso em você e falo, quero que você saia daqui. E aí a gente começa as segregações, as diferenças, a distanciar as pessoas, a querer que as pessoas sejam silenciadas. E aí a gente gera intolerância. E essa é a parte triste, eu acho, da gente perceber, mas que bom que a gente tá ganhando consciência disso, que é, percebam como é difícil as pessoas aceitarem as possibilidades de outras variedades de existências, de escolhas, de gostos. Mesmo que eu tenha um repertório sobre alguma coisa, existem variações dessa coisa. E se eu não aceito, eu faço a mesma coisa que qualquer outro, que negue. Vou tentar dar um exemplo mais simples. Se eu digo que isso aqui é verde e uma outra pessoa acha que isso aqui é azul claro, a cor não deixou de existir, o caderno não deixou de existir. Por que eu não posso aceitar que pra mim isso é verde, pro outro é azul claro e que a gente pode conseguir conviver assim? Ao contrário, geralmente o que a gente faz? Eu fico te forçando a enxergar isso verde, você fica me forçando a enxergar isso azul claro, a gente tem uma mega discussão, a gente não chega a lugar nenhum, alguém tem que ceder, e no fundo, o que eu tô querendo, mais uma vez, controlar a narrativa, querer que seja do meu jeito, estou de novo no meu ego, na minha cabeça, na minha persona, no como eu acho e como eu quero que o mundo seja, para que eu possa existir com a minha tranquilidade, com a minha zona de conforto. E aí, muitas pessoas se agarram nessas narrativas e verdades absolutas que não existem para que outras pessoas tentem ser convencidas. Ana, o que isso tem a ver com Miser? Tô eu na cena e uma pessoa fala, mas eu vejo isso nesse personagem. Eu vejo que ela poderia ser desse jeito. E é o meu personagem. Eu viro e falo, não, ela não faria esse tipo de coisa. Estou formatando. Por quê? Porque não é assim que funciona dentro da tua experiência. Toda vez que você formata qualquer coisa que seja, você está tolhindo a possibilidade de um novo olhar sobre aquilo e de uma nova possibilidade. Por isso que pra mim Meisner é vida, por isso que pra mim Meisner é sobre tolerância, respeito e escuta. Escuta da relação, escuta dos afetos, escuta das diferenças, escuta de absolutamente tudo. E que ganha consciência, e que ganha esse respiro e esse respeito. E o próximo ponto, talvez o último agora, é sobre essa questão de como, quando a gente nunca é ensinado a saber lidar com as nossas emoções, sentimentos e comportamentos, e sim, formatado e condicionado, nos dizem muito o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, porque a gente vem de um mundo dual, e eu acho ótimo que cada vez mais a gente tente entender e aceitar que nós somos nós somos polis, não somos duais só. A dualidade é uma condição criada. Cada vez mais que eu me disponho a ter essa escuta e a essa permissão, eu vou ganhando espaço, vou ganhando respeito e tolerância. Desculpa, fui redundante aqui, me perdi, vou voltar. E uma das coisas também que eu falo na primeira aula é que é triste que as pessoas vão perceber durante os exercícios, e aqui a gente percebeu bastante nesse jogo proposto que é o BBB, como rapidamente as pessoas viram agressivas. Rapidamente. A agressão, a raiva, a intolerância, ela é incitada e bancada como verdade e tranquilidade de estar nesse lugar. E como o sublime, o ingênuo, o sutil, o amor, esse lugar mais que é considerado sensível e vulnerável, apesar de todos serem, mas esse lugar, as pessoas tentam rejeitar, e ele é muito mais difícil de ser bancado, né, e sustentado com veracidade, com verdade, com honestidade, porque a gente acha que isso é um traço de fragilidade, então a gente também nega isso, né? Percebam que as pessoas que estão tentando só viver ali, tentar entender quais são as suas bordas, quais são os seus lugares, elas são colocadas rapidamente a querer sair. E como rapidamente
esse lugar da agressão, do apontado, da maldade, do você tá me ferindo, eu vou te ferir. No nosso ser humano, isso é assim, ó. Isso é um gatilho que, tipo, tá. A pessoa, de alguma forma, me gerou, desestabilizou, me gerou desconforto, eu vou lá e vrum, na cara dela. E é por isso que vamos voltar lá, por isso que a gente não pode propor. Por isso que é tão importante a gente praticar esse olhar para o outro, essa escuta do outro, esse lugar de estarmos no aqui e agora, permitindo que esta relação aconteça, com conflitos maiores, menores, com afetos maiores, menores, mas com honestidade e verdade. E pra gente, tanto atores quanto seres humanos, por que isso é importante? Porque desta forma, a gente vai cada vez mais honrar essas outras pessoas que a gente vai representar, porque quanto mais eu percebo em mim essa humanidade, mais e maior a tendência de eu deixar que a humanidade dos outros aconteça. Os outros, sendo os outros seres humanos aqui vivos, vivendo comigo, ou os outros seres humanos, personagens, que eu vou dar voz, eu vou dar corpo. Porque, no fundo, as narrativas, elas são contadas a partir das relações. Como eu me relaciono com tudo que está acontecendo no agora, e é isso que vai fazer o desdobramento acontecer. E não o controle, e não a proposta, e não uma única narrativa que eu quero como o mundo veja. Porque isso é o que gera a intolerância, isso é que fecha caixinhas, e isso é que faz com que a gente perca a nossa humanidade e a nossa existência mais alinhada com o agora. Outra coisa, se você já fez a minha aula, você já deve ter ouvido essa frase, que é: você pode tudo, você só tem que arcar com as consequências. Isso não é uma ameaça, não, isso é livre-arbítrio. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde essa frase do eu tenho que falar a minha verdade virou, no fundo, o tal do sincericídio, que é: eu falo uma coisa pra você, porque é a minha verdade, é o meu ponto de vista, e ao invés de eu posso expor meu ponto de vista, desde que, se a gente tá numa relação, eu exponho meu ponto de vista e eu estou disposta a entender como isso afeta o mundo e a ouvir o outro ponto de vista, porque são relações. Quando eu só imponho meu ponto de vista e falo, essa é a verdade absoluta, fica quieto, cala a boca, você não tá sendo verdadeiro, você não tá sendo honesto, você não tá colocando o seu eu no mundo. Quer dizer, você tá colocando o seu eu ego no mundo, você tá colocando a sua proposta no mundo, você tá impondo essa persona que você comprou, que é você, para que as pessoas só vejam isso, para que as pessoas tenham que aceitar isso do como você quer que ela aceite. E mais uma vez, estamos tendo propositores, estamos tendo pessoas enrijecidas, estamos tendo intolerância e agressividade. Não sei se esse vídeo foi interessante pra você. Se você tiver algum outro assunto que você queira que eu analogue ou relacione com o Meisner, manda aí a sua dica pra mim. E percebam que a vida tá aí pra gente, sim, observar, mas mais do que isso, pra gente passar por essa experiência que é viver e que nós somos, no fundo, ratinho de laboratório disso que a gente chama de vida. E que toda vez que a gente tentar ser cientista e não se permitir ver o que está acontecendo e se adaptar a isso e ir lidando com o agora, a gente enrijece e perde a possibilidade de crescer.